Capítulo 2. Quebrando a parede, e não olhando para trás. Na seita, havia uma regra. Todos os discípulos do pavilhão do alto céu podiam ser desafiados uma vez a cada 5 dias. Se eles tivessem uma diferença de nível de 3, o discípulo mais fraco podia declinar. O vencedor poderá então ganhar pontos de contribuição, enquanto o perdedor terá os pontos deduzidos. No pavilhão do alto céu, os pontos de contribuição eram equivalentes a dinheiro. Se você tiver pontos de contribuição suficientes, você pode trocá-los por qualquer coisa que quiser, armadura, armas e etc. do hall de contribuição. Os pontos também podem ser trocados por dinheiro, mas de modo geral essas contribuições eram tão difíceis de ganhar, que os discípulos geralmente relutavam em trocá-las por isso. Também havia muitas maneiras diferentes de obter esses pontos. Você pode trocá-los por meio da caça ao tesouro, completando tarefas, etc. A maneira mais comum de ganhar pontos de contribuição era desafiar outras pessoas. Os duelos eram para testar sua força contra outros discípulos, e, se ganhassem, ganhavam pontos de contribuição. Tão cedo pela manhã, as muitas pessoas aglomeradas em torno de Yang Kai estavam todas olhando para um caqui maduro prestes a cair. Dentro da seita, o nome de Yang Kai era extremamente conhecido. Não apenas porque carregava a identidade de um discípulo de prova, mas também porque ainda permanecia no pátio. Sem falar no famoso registro de perdas eternas. Yang Kai naturalmente se lembrou do que era comoção. Hoje foi o 5º dia do último desafio. Aqueles que não o desafiaram antes, poderiam agora. Quem não é ciumento? Basicamente, eram pontos de contribuição gratuitos. Embora os pontos ganhos não fossem grandes, ainda assim foi atraente, por isso muitas pessoas ainda compareceram. Em posição, Yang Kai gritou 2 palavras. Por favor, instrua. Dito isso, qualquer um sabia que Yang Kai estava prestes a receber outra surra. Yang Kai sempre foi o primeiro a atacar. Mesmo com seu corpo magro, ele sempre lutava de forma incrível, dando um passo na direção de Zhou Jing, e então dando um soco no peito. Depois um ataque simples e direto, depois um punho de tigre. Seus ataques eram fortes e parecia que toda sua energia estava em seus ataques. Na seita, todos os discípulos tiveram que aprender o punho de Shaolin. Este punho era bem conhecido, um movimento básico para manter os discípulos em forma e iniciá-los. Zhou Jing não entrou em pânico, porque ele era mais forte do que seu oponente por 2 níveis. Infelizmente, essa batalha não teve nenhum suspense. O punho de Yang Kai foi visto chegando, e facilmente esquivado por aquele corpo corpulento. Passando por suas roupas, Zhou Jing saiu ileso. Socando novamente, Yang Kai foi facilmente rebatido e atingido em seu plexo solar. Suprimindo a dor, Yang Kai recuou rapidamente, e evitou o 3º golpe de Zhou Jing. Isso surpreendeu Zhou Jing. Ele não teria pensado que seu irmão do 3º estágio poderia realmente reagir rápido o suficiente. Com isso, seus planos futuros foram interrompidos. Mas esse pequeno erro não afetou a situação. Pensando rapidamente, Zhou Jing aproveitou a ocasião para pegar Yang Kai desprevenido. Sem perceber, Yang Kai repentinamente chutou o pé direito para frente. Vendo a sombra se aproximando rapidamente, Zhou Jing viu seu espírito indomável, enquanto executava um punho de Shaolin. Merda! Seu coração deu um pulo. Embora ele tivesse um cultivo superior, ele era inferior a Yang Kai em termos de experiência de batalha. Mas o que isso importa? Mesmo se ele não pudesse se esquivar, ele iria atacar de frente. 2 risadas leves foram ouvidas, então Yang Kai caiu para trás, enquanto Zhou Jing ainda estava de pé. Se seu oponente estivesse no mesmo cultivo que ele, seria ele quem cairia. Outros não conseguiam ver os punhos, mas claramente os sentiam. Este discípulo era muito rápido, então em outras palavras ele primeiro bateu em si mesmo, e depois no oponente. Mas, era apenas seu punho que era poderoso. Este corpo e saúde eram todos muito frágeis, braços, pernas e corpo magros. A desnutrição era muito óbvia, resultando nesse fim. Sênior, obrigado por me deixar vencer. Esta batalha deixou um resultado amargo no coração de Zhou Jing. Embora tenha vencido, ele não se sentia como se tivesse vencido.
Ao lado, muitos sussurros podiam ser ouvidos. Essa pessoa achou que ganhou? Ha. Isso não significa que ele não sabia da reputação de Yang Kai e o desafiou? Isso é realmente muito hilário. Zhou Jing franziu a testa, pois realmente não conhecia a reputação de Yang Kai. Ele tinha ouvido pessoas falando sobre ele. Então hoje, quando viu muitas pessoas se aglomerando ao redor, ele decidiu participar também, e teve muita sorte de ser escolhido. Porque não posso vencer. Seu próprio punho fez voar, deixando-o em extrema desvantagem. De acordo com as regras do portão, ele já havia perdido. Novamente. Após este pensamento, Yang Kai levantou-se novamente sem a menor hesitação, mas com um espírito ainda mais intenso. Sem esperar por uma resposta, Yang Kai avançou. A 1 metro de distância, ele moveu o pé na direção das pernas de Zhou Jing na tentativa de derrubá-lo. Um chicote de perna. A seita tinha discípulos, que cultivavam várias artes marciais. Ainda assim, a aplicação deles por Yang Kai ultrapassou em muito seus colegas, embora ele conhecesse menos técnicas. Então você poderia usar um chicote de perna aqui. Então, sem aviso prévio, Yang Kai saiu voando novamente. Com 2 reinos separados, também a lacuna entre a aptidão física, Yang Kai foi mais uma vez derrotado. Seu ataque à perna de Zhou Jing claramente feriu seus próprios ossos, fazendo vacilar ligeiramente. Novamente. Ele disse enquanto trincava os dentes com os olhos cheios de determinação. Peng, Yang Kai voou novamente. Novamente. Peng, Yang Kai voou novamente. Os que não podiam mais assistir foram embora, enquanto os que ficaram se maravilharam. Yang Kai, esse cara tinha muita tenacidade. Não importa quantas vezes ele seja abatido, ele simplesmente se levanta. Ele não vai desistir. Ao ouvir essas palavras, Zhou Jing se sentiu muito amargurado. Ele não tinha imaginado que seu oponente fosse uma pessoa tão maluca. Então Yang Kai foi enviado para voar mais 7 ou 8 vezes. Seu rosto estava inchado, os olhos negros, cambaleando e respirando com dificuldade. Mas ele ainda continuou a persistir e continuar lutando. Finalmente, Zhou Jing exclamou: "Você está louco? Jogue a toalha no chão, ou você morrerá." Se gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber alertas de novos conteúdos.